Com as tensões aumentando na corrida espacial, a URSS estava determinada a desenvolver a capacidade de destruir os satélites de nações oponentes. Experimentos soviéticos mexeram com muitas armas possíveis, de estações espaciais militares a garras mecânicas. A partir dos anos 1970, eles até desenvolveram armas anti-satélite a laser baseadas em terra, que supostamente cegaram temporariamente satélites espiões dos Estados Unidos nas décadas de 70 e 80. Enquanto a Força Aérea dos Estados Unidos testava suas próprias contramedidas para os desenvolvimentos soviéticos e considerava a necessidade de desativar seus próprios satélites obsoletos, eles planejaram uma operação chamada o Águia Celestial. Seja bem-vindo ao Espaço Secreto. Em vez de lançar uma arma baseada no espaço, porém, os planos pediam um implante altamente convencional. O voo de teste enviaria o Major Wilbur Doug Pearson em uma missão para destruir um satélite a partir de um caça F-15A usando um míssil ar para espaço. Bolderion e o programa SPIN. À medida que os satélites em órbita provavam as capacidades de vigilância e começavam a oferecer ameaças aos sistemas de anfitriões e armas no espaço, a Força Aérea dos Estados Unidos começou a investir em tecnologia de mísseis anti-satélite na década de 1950. Um dos primeiros esforços que chegou à fase experimental foi o Bolderion, um míssil balístico lançado pelo ar a bordo de um jato Strata Boeing B-47. Em seu teste final em 1959, ele se aproximou do satélite Explorer 6 desativado a uma distância de 4 milhas a uma altitude de 156 milhas. No entanto, o Bolderion não estava armado durante o teste, pois uma ogiva nuclear que deveria transportar poderia inadvertidamente derrubar satélites ainda operacionais, juntamente com o Explorer 6. A imprecisão do Bolderion, juntamente com outras limitações táticas devido à dependência de um único veículo de lançamento de estágio, levou os Estados Unidos a buscar tecnologias alternativas. O Departamento de Defesa inaugurou o programa Space Interceptor SINCEPINPINCT, ou SPIN, em 1960 para esse fim, e em 1963 o míssil Nike Zeus se tornou o primeiro míssil a explodir um satélite, embora ainda usasse uma ogiva nuclear e não atendesse às preocupações com danos colaterais. O presidente Jimmy Carter incentivou ainda mais a Força Aérea a desenvolver um novo tipo de míssil anti-satélite após a União Soviética declarar seu próprio sistema de combate a satélites, chamado de Epitel, como operacional em 1970. O sistema Epitel usava ogivas de fragmentação a bordo de um míssil lançado a partir do solo, mas exigia que a trajetória de um satélite-alvo passasse acima do local de lançamento. Em contraste, os Estados Unidos continuaram a preferir um míssil de lançamento aéreo móvel. A solução dos Estados Unidos eventualmente se concentrou em um míssil de ataque de curto alcance AGM-Altair-3, um motor de segundo estágio com propulsores de hidrazina que facilitavam o apontamento e a chegada a um satélite. O míssil anti-satélite também foi equipado com um giroscópio a laser de anel e um sensor infravermelho criado pelo Hughes Research Laboratories. A mesma empresa criou outra parte essencial do míssil, o veículo de busca em miniatura, CMHV, que girava a 30 rotações por segundo antes do lançamento. Este MHV poderia rastrear seus alvos pretendidos com o sensor infravermelho, embora não determinasse dados espaciais, como altitude ou distância. A intenção era que a ogiva destruísse seu alvo usando a pura energia cinética gerada pela velocidade e impacto. Isso não apenas evitava os danos colaterais associados ao uso de uma ogiva nuclear, mas também tornava o míssil significativamente mais barato. Uma vez montado, o ASM-135 tinha cerca de 20 pés de comprimento e pesava mais de 2.600 libras. Sim. Satélite Soyuz. O satélite Soyuz, também conhecido como P-781, foi lançado ao espaço em fevereiro de 1979 a partir da base da Força Aérea de Vandenberg, na Califórnia. Como um satélite de telescópio, seu propósito era capturar fenômenos espaciais.
Foi o primeiro satélite a descobrir um cometa com seu coronógrafo, um dispositivo que bloqueia a luz da superfície do Sol para revelar objetos que, de outra forma, seriam perdidos no brilho intenso. O Soulwind ajudou a descobrir 9 cometas locais. No entanto, devido à degradação da bateria, o satélite frequentemente desligava seus mecanismos não vitais, e até 1995, seus gravadores de fita também estavam com mau funcionamento. Alguns cientistas se opuseram à destruição apesar de suas próprias objeções, ajudou a Força Aérea a monitorar os efeitos do teste usando telescópios de detecção de destroços orbitais e um radar de reentrada colocado no Alasca. Missão Soulwind Test Celestial Eagle. A missão de derrubar o Soulwind P-781 foi dada ao Major Wilbert D. Doug Pearson, que se tornaria o primeiro piloto a derrubar um satélite. Ele teria que voar o F-15 a mais de 35 mil pés e orientar a aeronave quase verticalmente a partir do solo. Dessa posição, ele precisaria disparar o ASM-135 a uma distância de 200 ou mais milhas de seu alvo. Em 14 de setembro de 1985, Pearson decolou da base da Força Aérea de Edwards e acelerou sua aeronave para uma velocidade supersônica de Mach 1,2, suportando 3,8 G para apontar sua aeronave a 65 graus. Uma vez que o Celestial Eagle estava a 38.100 pés, o Major Pearson reduziu a velocidade para Mach 0.934. O míssil se separou da aeronave com o MHV apontando para o centro do alvo. Viajando a 15.000 milhas por hora, após o segundo estágio do foguete ser acionado, a ogiva cinética de 30 libras do míssil colidiu e destruiu o Soulwind. Os destroços metálicos resultantes da colisão eram tão escuros que eram quase indetectáveis pelos telescópios orbitais de detritos da NASA, e apenas 2 peças foram identificadas. Essa surpreendente escuridão dos destroços foi atribuída pelos cientistas à carbonização de material orgânico no alvo. Componentes plásticos do satélite provavelmente vaporizaram e depois se condensaram no metal na forma de fuligem. Telescópios infravermelhos revelaram mais pedaços que permaneceram em órbita, e a NASA relatou que, até 1998, apenas 8 dos 285 fragmentos identificados ainda estavam acima da Terra. Um fenômeno de aquecimento solar que atingiu um recorde de alta de 1989 a 1991 expandiu a atmosfera e acelerou a decomposição dos destroços do Soulwind. Esta rápida decomposição inesperada significava que os destroços desse teste não desempenhariam um papel no lançamento de uma estação espacial, como se temia. Aposentadoria e memória. 15A e B para os tipos C e D, o histórico quadro Celestial Eagle aposentou-se no deserto. 22 anos após o voo original, em 13 de setembro de 2007, o Major Pearson, que estava então trabalhando para a 125ª ala de caça, chegou à base da Força Aérea de Mountain Home, em Idaho. Com sua celebração, o nome Celestial Eagle foi pintado no nariz da aeronave, enquanto os nomes dos capitães e sargentos foram pintados cada um de um lado do cockpit. A família Pearson até produziu uma fotografia do capitão Pearson quando criança, sentado dentro do cockpit com seu pai antes do voo histórico original. Sobre o evento, o capitão Pearson comentou: "Eu sempre fui um entusiasta da aviação e quis voar o Eagle desde os 3 anos de idade porque meu pai voava neles. O voo foi um evento significativo na história da aviação militar e estou feliz por ter participado disso 22 anos depois." O piloto histórico aposentou-se como major-general e passou a trabalhar na Lockheed Martin após 34 anos de serviço distinto para a Força Aérea. No Centro de Teste de Voo da Força Aérea, ele liderou mais de 200 programas de testes e acumulou mais de 5.000 horas de voo em centenas de aeronaves. Até o momento, ele é o único piloto a ter abatido um satélite. Obrigado por se juntar a nós em nossa jornada pelo espaço secreto. Esperamos que você tenha se inspirado e fascinado com as histórias que compartilhamos. Para continuar explorando os segredos do espaço e da história, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho de notificação. E, claro,
Compartilhe essas descobertas com outros curiosos como você. Juntos, continuaremos desvendando os mistérios do cosmos. Até a próxima aventura no espaço secreto.